Olá, vou fazer uma palavra de Deus para o teu coração, para o meu coração, que está em Gálatas 2, versículo 11 a seguir. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comiam com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Glórias a Deus. Queridos irmãos, queridos ouvintes, amados seguidores, que Deus abençoe a todos. No versículo 12 nos mostra, no versículo 11 nos mostra que Paulo repreendeu um dos maiores homens de Deus, que esteve diretamente com o nosso Senhor Jesus, que tinha uma grande honraria. Qualquer pastor, irmãos, ou outro obreiro, se tornar culpado de erro e hipocrisia, como no versículo 13, quando Paulo diz, e os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Qualquer um, sem favoritismo, até mesmo uma pessoa de destaque como o apóstolo Pedro, que foi grandemente usado por Deus, se necessitar, como ele necessitou de repreensão corretiva, tem que ser corrigido. 1 Timóteo 5,19 diz: não aceites acusação contra presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Mas tem que ser repreendido, porque muitas vezes a pessoa se apega ao erro sem perceber. As escrituras indicam que Pedro reconheceu a sua falta e aceitou a repreensão de Paulo de modo humilde e arrependido. Você vê que lá em 2 Pedro 3,15 ele se refere a Paulo como nosso amado irmão. É assim antigamente, não é como hoje, que nós vemos grandes pastores de grandes igrejas se confrontando nas redes sociais e os pastores, entre aspas, políticos, se ofendendo dentro do Senado. Então nós temos aqui um problema sobre a circuncisão, porque antes que algum tivesse chegado da parte de Tiago, Pedro estava fazendo algo errado, que levou até Barnabé a errar. Porque os da circuncisão, irmãos, eram os cristãos judeus, principalmente da igreja de Jerusalém, que criam que o sinal da circuncisão do Antigo Testamento é necessário a todos os crentes da Nova Aliança. E o pior
Eles ensinavam ainda que os crentes judaicos não deviam comer com os crentes gentios não circuncidados e que não observassem os costumes e as restrições sobre os alimentos judeus. Pedro, embora soubesse que Deus aceitava os crentes gentios sem parcialidade, porque ele teve um grande testemunho, se você ler lá Atos 10, 34, 35, você vai ver que Pedro teve um grande testemunho com Cornélio. E ele se opôs às próprias convicções por medo das críticas e da possível perda da autoridade na igreja judaica cristã em Jerusalém. E o pior do que isso, o seu erro, o seu afastamento da comunhão com os crentes gentios favoreceu a doutrina errônea de que havia dois corpos de Cristo, o judaico e o gentil. E Pedro já tinha um testemunho que o Senhor lhe deu uma visão de um lençol que descia vários animais e o Senhor disse: mate e come. E ele disse que não comeria, nunca tinha colocado carne na sua boca, não ia comer nada impuro. E o Senhor disse: aquilo que eu torno puro não é mais impuro. Ou seja, quando a pessoa aceita Jesus como o único salvador da sua vida, os seus pecados já não são imputados. E Pedro estava ali, fazendo algo de errado, levando as pessoas ao engano, mesmo sabendo que o Senhor não tem parcialidade, o Senhor, Ele não olha para você, meu irmão, minha irmã, que ainda não aceitou Jesus, com olhos diferentes de quem aceitou. Mas o Senhor, Ele requer uma obediência. Não adianta aceitar Jesus e viver de qualquer maneira. Mas o que essa pregação nos mostra é que, mesmo sendo um grande pastor, um grande apóstolo, ele foi repreendido. E hoje as igrejas, os irmãos se calam vendo um pastor levando a igreja ao pecado. Você faz parte disso também, porque aquele que consente o pecado é pior do que o pecador. Pense nisso. Que Deus te abençoe, te dê uma boa semana em nome de Jesus.